No auge do curto espetáculo do crescimento, de fins de 2007 até meados de 2008, as centrais sindicais brasileiras chegaram a ensaiar um movimento para reivindicar a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Seria uma forma de abrir novos empregos. A proposta não foi para frente por falta de interesse empresarial. Instalada a crise, no fim do ano passado, a redução de jornada voltou à pauta. Desta vez, proposta pelos próprios empresários, mas com uma diferença: a redução salarial. E os acordos já estão sendo feitos. Quais os limites impostos pela lei aos acordos para a redução da jornada? A crise e as discussões sindicais podem aumentar as ações na Justiça do Trabalho? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes revelou recentemente: metade da população brasileira concorda em reduzir o próprio salário e a jornada de trabalho para não perder o emprego. Algumas centrais sindicais já estão fechando acordos com as empresas. Quais são os limites legais desses acordos? Há perspectiva dessas discussões irem parar no judiciário? Nós discutimos isso no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado trabalhista Lídio Alberto Soares Rocha e o juiz Antônio Neves de Freitas, que é titular da 2ª Vara do Trabalho de Congonhas. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito trabalho na Justiça lá em Congonhas, doutor? Em Congonhas, o volume de trabalho lá não é tão grande assim. É até engraçado, porque lá tem uma atividade econômica na região, é muito grande, né? Temos empresas na área de mineração, siderúrgica, mas no passado houve uma demanda muito grande. Mas as empresas passaram por um processo de administrativo, né, de redução do quadro há 8, 10 anos atrás, e com isso reduziu bastante o número de processos. A crise atual tem afetado muito o setor de mineração. Na área trabalhista, essa crise ainda não chegou aos tribunais, pelo menos por lá. Não, porque acontece o seguinte: os fatos acontecem, mas eles acabam desaguando no judiciário depois depois que concretiza, né, depois que o fato concretiza e depois que começa a surgir demandas, né, como litígios em torno de algumas relações, né? Perfeito. Por enquanto ainda nada. Por enquanto está bem recente ainda, né, a questão da crise não teve reflexos assim mais significativos ainda não. Doutor Lídio, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é advogado trabalhista já há quanto tempo, doutor Lídio? Já há aproximados 15 anos. O senhor tem atuado principalmente na defesa profissional ou empresarial? Basicamente profissional. Em raros casos na área patronal, mas habilito também nas duas áreas. Para abrir o debate, nós fomos ouvir a opinião empresarial. Entrevistamos o doutor Osmani Teixeira de Abreu, que é advogado e presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Acompanhe. A única coisa que realmente garante emprego é demanda de produto. Ninguém faz uma empresa se não tem cliente para comprar os seus produtos. É impossível, porque se a empresa tentar manter seu trabalhador sem ter renda, ela vai acabar não podendo pagar nenhum deles, porque ela não tem faturamento para pagar as despesas. Então é por isso que as empresas fazem, a contragosto, eu não tenho dúvida. Alguém pode pensar diferentemente, mas empresário nenhum gosta de fazer isso, porque o empresário, quando demite ou quando reduz a jornada e reduz o salário, é porque significa que ele está produzindo menos. Se ele está produzindo menos, ele está faturando menos. É um caminho que não é desejo de ninguém, mas no momento é o melhor caminho. Eu volto a repetir, eu acho que tanto para a empresa como para o trabalhador é preferível isso do que a demissão pura e simples. Que a demissão custa caro, a demissão provoca problema social e, havendo uma retomada de desenvolvimento, o empregador tem de admitir todo mundo outra vez, que custa caro, vai perder produtividade, vai perder qualidade. Então, ninguém gosta de demissão. Doutor Lídio, antes da gente chegar na parte da atual crise propriamente, quais são os fundamentos legais dessas propostas de acordo de redução de jornada de trabalho que nós temos no Brasil? É a CLT ou está na própria Constituição? O fundamento principal é a Constituição Federal. Ela prevê a redução salarial, inclusive. Agora, tudo isso está voltado para a negociação coletiva.
Os sindicatos eles devem se estruturar para fazer a negociação, não só em época de crise, mas como também nas épocas em que a situação econômica financeira do país esteja mais favorável. Então, ou seja, em tese não há nada que impeça do ponto de vista legal que empresas e empregados firmem acordos, desde sim, que haja negociação. é claro que existem limitações, né? O leque de negociação ele é muito amplo, ele é muito vasto, mas existem normas de ordem pública ligadas, por exemplo, à saúde e segurança do trabalhador, outras normas que são, vamos dizer assim, intocáveis. Não se podem ser objeto de negociação sob pena de se colocar em risco a própria saúde do trabalhador ou a própria legislação cogente, a legislação vigente. Mas, em tese, a negociação ela é ampla e ela deve ser exercida com competência pelas partes. Doutor Antônio, o senhor está como juiz do trabalho já há bastante tempo. O senhor já teve a oportunidade de patrocinar, de acompanhar um acordo desse tipo em tempos fora de crise? Não, eu não Ou, em geral, esse assunto não vai chegar na Justiça do Trabalho? Não, você perguntou a questão da participação, né? Nós não participamos da negociação, né? O judiciário, né, como é sabido, ele atua quando ele é provocado. Isso. Então, quando surge uma lide envolvendo uma interpretação de um acordo coletivo, ou a abrangência dele, aí sim, nós, né, provocados, vamos decidir a questão sobre a questão da validade do acordo, né, a eficácia. Então, o senhor já me disse que não, até o momento a crise não provocou grande aumento da demanda lá na sua região. O senhor concorda com essas informações do doutor Lídio de que não há impedimento nenhum desde que haja uma boa negociação? Em princípio, o direito de trabalho ele se rege por normas de proteção ao empregado, né? Então, de forma que qualquer alteração prejudicial ao empregado tem que estar prevista em lei, né? E geralmente a lei prevê essa possibilidade através de um acordo, né? Uma convenção coletiva. Eu concordo com o doutor Lídio, porque realmente a flexibilização, né, das normas trabalhistas, ela foi prevista, a Constituição previu, inclusive, no artigo 7º, né, inciso 26º, ela previu expressamente o reconhecimento das normas coletivas como um direito do trabalhador até. Agora, o problema é justamente a forma como é feita a negociação. Uma negociação coletiva autêntica, em que as partes realmente sentam numa mesa, discutem, né, com autonomia, com liberdade, com consciência, as questões, né, envolvendo os direitos da categoria, é excelente, né? São, inclusive, as chamadas normas autônomas, né? Quer dizer, as próprias partes sentam, discutem, né, e decidem sobre o que será aplicado, né, no âmbito trabalhista à categoria.